Fala galera! Se vocês nunca ouviram falar de O Pássaro Pintado, saibam que o longa-metragem foi um dos mais polêmicos de 2019. Exibido no Festival de Veneza, vários espectadores abandonaram a sessão horrorizados com as fortes cenas de violência. A obra tem quase 3 horas de duração e apresenta uma crueldade após a outra. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! The Painted Bird, ou Pássaro Pintado, em bom português, é uma coprodução da República Tcheca, Eslováquia e Ucrânia, baseada no controverso livro homônimo do polonês Jerzy Kosinski. Controverso não por conta do seu conteúdo, mas porque em 1982, 17 anos após a sua primeira publicação, o autor foi acusado de plágio. Kosinski havia vendido a história como sendo uma autobiografia, mas o seu livro era, na verdade, uma compilação de várias obras polonesas. O escândalo encerrou a carreira do cara, que acabou tirando a própria vida alguns anos depois. O fato de O Pássaro Pintado ser baseado num livro de ficção não o torna menos impactante. Não foi à toa que várias pessoas abandonaram a premiere do filme em Veneza, na Itália. Na ocasião em que eu publiquei essa notícia lá no meu site, no jetro.com.br, eu até brinquei dizendo que o bar Luva Dourada, que eu também já comentei neste quadro, finalmente havia encontrado um adversário à altura na disputa pelo título de filme mais perturbador de 2019. E eu não estava exagerando. The Painted Bird exige muito sangue frio por parte do espectador. A obra é uma sucessão de maldades narradas, mostradas com bastante realismo. Quando não rola abuso físico, rola abuso psicológico. E tem uns trechos horríveis envolvendo animais, coisa que muita gente não suporta ver. Só para você ter uma ideia, a cena de abertura mostra um garoto correndo por uma floresta, o protagonista, carregando em suas mãos o que parece ser um furão. Ele está sendo perseguido por outros moleques que, ao alcançá-lo, não só lhe dão uma surra, como também tocam fogo no animal. Esse menino, ao chegar em casa, ou melhor, na casa da sua tia, uma idosa, ainda escuta o seguinte comentário: a culpa disso ter acontecido é sua. Enfim, a trama é ambientada durante a Segunda Guerra Mundial. O filme não fornece informações mastigadas. À medida que a história vai se desenvolvendo, a gente descobre que esse garoto foi deixado na casa da tia por seus pais judeus, na esperança de protegê-lo de alguma forma. Após a morte da mulher, o guri passa a vagar a esmo, sofrendo e testemunhando diferentes formas de maus tratos. O filme é dividido em capítulos. Cada capítulo leva o nome da pessoa ou pessoas com os quais o protagonista vai conviver por um período. Preciso agora comentar sobre os trechos mais hardcore do longa-metragem, então se você quiser pular os spoilers, basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, após a morte da tia, o Joska, esse é o nome do protagonista, informação que só é revelada no finalzinho do filme, já vou começar com esse mega spoiler, ele chega num vilarejo e é espancado pela população local. O menino é encaminhado para uma anciã, uma líder espiritual da vila, e essa mulher diz que o Joska está endemoniado, que ele é um vampiro. Pura balela! Ela leva o moleque para ser seu escravo auxiliar. A tal senhora é uma espécie de xamã. Quando o garoto adoece por excesso de trabalho e má alimentação, a idosa tenta curá-lo, mas não consegue. Então, ela decide fazer o seguinte: abre um buraco, enfia o menino lá dentro, deixando apenas a sua cabeça exposta para que os corvos venham bicá-lo.
o trecho é monstruoso. O preto e branco ajuda a amenizar a violência, pero no mucho. Impossível não ficar chocado. E as maldades estão apenas começando. O Joska, após ser resgatado, vai morar com a família onde o patriarca costuma espancar a esposa. O personagem é interpretado pelo Udo Kier, que tem uma filmografia enorme dedicada a produções de terror, mas você provavelmente vai lembrar dele de Bacurau. Após ver o Kier arrancar o olho de outro homem com uma colher, o Joska decide cair fora, temendo por sua vida, mas ele é novamente capturado e entregue aos alemães. Depois de passar por mais experiências ruins, o Joska é acolhido por um padre, papel do Harvey Keitel. O religioso coloca o guri sob os cuidados de outro homem, vivido pelo Julian Sands, e esse cara não só abusa do menino, como também o submete a uma série de torturas. Se eu for listar uma por uma todas as desgraceiras por qual passa o protagonista, esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora de duração, não tenha dúvida disso. O que eu comentei aqui já lhe dá uma noção exata do que lhe aguarda. O título do filme faz referência a uma cena onde um homem se diverte pintando com uma cor diferente as asas de um passarinho para em seguida libertá-lo, só para ver a ave ser destroçada a bicadas pelo próprio bando por não reconhecê-lo. Uma bela metáfora para o protagonista. Ele não consegue se enquadrar, se encaixar em nenhum dos grupos do qual faz parte e invariavelmente sofre os mesmos maus tratos que o pássaro. Um detalhe curioso, apesar de mostrar alemães de uniforme, perseguições a judeus, eu não vi uma suástica no filme. O único símbolo que aparece de fato, isso numa única cena que o diretor Václav Marahu faz questão de mostrar em destaque, num close, é a foice e o martelo, numa clara referência ao comunismo de Stalin, que durante a década de 1930 condenou milhões de pessoas à morte pela fome, num evento que ficou conhecido como Holodomor ou Holocausto Ucraniano. Depois faz uma busca no Google para saber mais informações. O longa não fornece o local exato da Europa onde a trama se passa, mas deve ser mesmo aquela região da Ucrânia, uma vez que o país é coprodutor da obra. Na ocasião em que o filme causou todo aquele retetê no Festival de Veneza, o diretor Marahu foi questionado sobre o que ele achava dessa polêmica de espectadores terem abandonado a sessão, chocados com a natureza ultraviolenta de sua película. E o cineasta disse o seguinte, que o seu filme não era violento, que ele não era o Quentin Tarantino e que não usou cenas de violência explícita, tudo foi sugerido e pouco mostrado. As pessoas saíram do cinema porque elas tinham a violência em seus cérebros. Palavras do diretor, roteirista e produtor Václav Marahu. E ele disse isso na maior cara de pau, como se a violência precisasse ser explícita para chocar. Não é assim que a banda toca, senhor Marahu. A sugestão de que algo violento está acontecendo ou aconteceu também incomoda. Aliás, incomoda mais, porque a nossa cachola vai preencher as lacunas em branco com opções terríveis. O Pássaro Pintado é um puta filme, mas esse discurso esfarrapado de defesa não cabe. A obra é sim extremamente violenta. The Painted Bird é uma experiência angustiante, brutal, não só por conta das cenas que eu mostrei aqui no programa, mas por seu contexto como um todo. Um longa-metragem belíssimo, apesar da crueldade que o cerca, de uma sensibilidade incrível, que usa a jornada tortuosa de um garoto para mostrar os horrores da guerra. Se você é pai ou mãe, prepare-se, porque a porrada vai ser mais forte ainda. Assista apenas se você tiver traquejo com cinema extremo e certa maturidade. Muito é dito sem ser verbalizado. Os atores são muito bons. Eles falam com os olhos, eles falam com o corpo. Captar todas as nuances requer mesmo um pouco de experiência vivida para entender a transformação do protagonista. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Isso é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o meu conteúdo e recomende o canal para outras pessoas de fino trato. E compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!